Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui numa conversa dentro do grupo de Rede Inspire. Então, se você está tendo esse acesso, ou você faz parte da rede, ou está conhecendo. Essa é uma conversa que eu tenho certeza que você vai separar alguns minutinhos para ser edificado, para edificar o teu chamado, para edificar a tua vida. Eu estou aqui com a querida pastor Rosângela, porque a pastora Rosângela, eu estou conversando com ela há alguns minutos desde ontem, parece que eu já conheço ela há muito tempo, pelo que o Senhor tem feito na vida dela, realmente por uma identificação espiritual. Pastora Rosângela tem 29 anos de ministério. Ela é hoje uma das pastoras, depois ela vai falar, é superintendente, como é que é? Distrital. Distrital. Então ela tem uma igreja hoje em Muriaé e também ela tem essa liderança sobre 8 igrejas. 8 igrejas. Meu Deus. Então é uma pastora sênior, que a gente costuma dizer, e ela é casada com o esposo Ronald e tem o filho Abner, que hoje está fazendo residência. Isso. Então já é um homem e ela estava me dizendo como ele é um presente de Deus para a vida dela. Bom, eu queria que você, ou mulher, ou homem, que esteja assistindo, esteja atento. É uma mulher que tem muito a derramar sobre a nossa vida. E eu quero que você preste atenção como o Senhor tem a mobilizado no reino para conquistar os montes que o Senhor tem para nós como reino, como filhos de Deus. Conforme eu a ouvia, eu veio muito na minha mente que aquele texto que diz que o reino de Deus é conquistado à força. Mas não é a força nossa, né? Mas é a força que vem do Espírito Santo de Deus. Porque ele mesmo diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas o espírito é forte. Então, pastora Rosângela, eu quero que você nos relate um pouquinho da sua conversão, do entendimento de que o Senhor queria você para algo integral. Esqueci de dizer também, pastora Rosângela é psicóloga, né? Tem a formação na teologia, mas também na psicologia. Então fale algo para nós. Hoje você tem esse movimento, está construindo uma igreja linda ali em Muriaé. E eu louvo a Deus por tudo que a gente pôde ouvir. Então, partilhe um pouquinho sobre a sua experiência como líder, mulher, pastora, psicóloga, mãe e mãe espiritual também de um grupo. Estamos aqui para sermos abençoados por você. Vivian, como já conversamos, vim da estrutura do catolicismo. A minha conversão foi dramática para minha família, mas quando foi me colocado a necessidade de fazer uma escolha, ou o Senhor ou a família, aí eu optei pelo Senhor, né? E ao optar pelo Senhor, eu acho que ali eu já tive uma aprovação do coração de Deus, de dizer assim, ela está disposta a superar os desafios. Sim. E aí, sendo membro de uma igreja bem pequena, de uma cidade do interior, o interior de Minas Gerais é uma estrutura muito rígida na cultura do catolicismo, né? Sim. Então, eu tive uma resistência na família, mas eu também tive uma resistência na cidade, né? E o que me fez entender o chamado de Deus para o ministério pastoral foi uma experiência pessoal com Deus. O envolver do Espírito Santo na minha vida e o ampliar da visão de Deus, né? Eu sempre vou dizer que a impressão que eu tenho é que há algo muito grande para realizar, né? E eu sempre me movimento nessa direção para esse grande que eu não tenho todo declarado, mas eu sei que Deus quer contar comigo, né, para construir. E eu quero ser parceira de Deus, né, nessa construção. Quando eu recebo o chamado pastoral, eu volto para o meu marido, né, digo para ele que eu quero ser pastora. Ele sente um pouco assim desafiado. Ele vai até o nosso pastor e diz para o nosso pastor que eu queria ser pastora. E o meu pastor pergunta para ele, você sabe o que é ser marido de pastora? Vamos começar do começo. Porque na igreja metodista, a mulher que exerce o ministério pastoral, ela exerce o ministério de governo. E nem sempre é necessário o cônjuge ser pastor, que é esse o meu caso. Né? Meu marido não exerce o ministério pastoral. Certo. Então, me preparei, iniciei o meu ministério. E iniciei o meu ministério dentro de uma igreja histórica, conservadora, tradicional,
mas dentro de uma experiência viva com Deus. Uau! E a partir daí, eu começo a experimentar as resistências. Porque de onde vem essa garota? Ela não é de uma família de tradição, né, dentro do metodismo. Só te cortando, me fala quantos anos você tinha? Eu comecei com 19 anos. Pronto, gente, já estamos incluindo todo mundo, porque a gente precisa falar dessa data, né? 19 anos. 19 anos. Com 20 anos, eu fui consagrada na Praça da Cidade. E essa consagração na Praça da Cidade mexeu com toda a cidade, porque como eu era líder no catolicismo, dentro de uma cidade pequena, né, com a cultura, né, católica, então quando faz a minha consagração na Praça da Cidade, aí levanta toda a resistência né, nessa cidade. Sim, né? sim. Então, quando eu venho para o Ministério Pastoral, eu venho uma garota sem cultura, porque eu não tenho tradição né, na igreja. Então, de onde ela nasce? E com uma mensagem né, diferenciada. Então, começa a resistência pela própria cultura familiar, por eu não ter uma história dentro da igreja. Eu não era uma metodista de segunda, terceira, quarta geração. Né? Eu estava nascendo do nada, né? Deus me arrancando mesmo e me levantando. E também com uma mensagem profética, né? Com uma mensagem de crescimento dentro de uma igreja, de cultura de igrejas pequenas. Sim. Né? A igreja metodista, a cultura dela é igreja para 200 membros, 300 membros. Né? Então, quando você chega e diz assim, eu quero uma igreja para 3.000 membros, né? Eu quero uma igreja para 5.000 membros. Quebra os paradigmas todos. Né? E principalmente mulher, porque quando nós, mulheres, assumimos o mundo dos homens, Vivian, nós enfrentamos muita resistência. Né? Então a gente sofria resistência na questão mesmo por ser mulher e também pela visão que Deus nos deu e pela graça da unção do Espírito de Deus nas nossas vidas, né? Então, esses embates nos levavam para campo de muitas resistências, muita rejeição, muita guerra. Tentaram nos parar inúmeras vezes, sabe? Só não ficamos pelo caminho porque tínhamos essa palavra poderosa de Deus, né? Não tenha medo, eu estarei com você. Né? Então essa mensagem de Deus no nosso coração, né? E de que há algo para realizar, né? É que nos colocava em movimento o tempo todo, enfrentando as rejeições na família, enfrentando as rejeições na igreja, porque aquela que é para colher e para nos lançar, nem sempre nos lança. Com certeza. Né? E não estou querendo denegrir a minha igreja, porque eu nasci aqui, eu cresci aqui, e em alguns momentos eu perguntava, Deus, mas por que o Senhor me fez nascer na igreja metodista? Para eu enfrentar toda essa resistência. Aí eu voltava para a história. Né? Quando você pega o John Wesley, né? Aí ele é um inspirador, um homem que revolucionou a sua geração, né? Que trouxe a resposta de um avivamento. E aí eu sempre falava, eu estou voltando às minhas raízes. Então, se Deus, talvez, vamos dizer assim, muita ousadia, né, Vivian? Eu falar que porque Deus levantou John Wesley, Deus está me levantando. Não. Posicionamento, né? Mas eu sonho com uma igreja forte. Eu me identifico com vocês nessa questão da igreja pastoral, da igreja profética, da igreja apostólica. E nós temos vivido esse profético, Vivian. Sabe, hoje, dentro da igreja metodista, muitas vezes as pessoas acham que eu sou assim, extravagante, né? Que o meu ministério está desconectado, né, com a proposta da igreja, que eu sou exagerada, né, dentro da minha visão. Mas a única coisa que eu posso te dizer, e dizer para vocês que estão nos ouvindo, que tem uma voz poderosa de Deus no meu espírito, dizendo, independente da minha fragilidade, independente das minhas, sabe, debilidades, Ele quer usar a minha vida. E eu estou disposta. Eu falo para o Senhor, Vivian, que eu estou disposta a pagar qualquer preço. Qualquer preço. Eu estou disposta a pagar. Né? E aí nós estamos construindo ali em Muriaé uma igreja viva. Vive a transicionar
uma igreja centenária para uma nova mentalidade de igreja, para uma nova eclesiologia de igreja, sabe? É uma mexida na essência, né? Olha, é você enfrentar um muro de resistência, sabe, sem tamanho. Eu sempre falei, aquilo que é invisível, que as pessoas não conseguem perceber, somente na força do Senhor Na força mesmo. Isso é uma coisa que veio quando eu comecei a te ouvir aqui na conferência, muito forte. E eu queria, assim, pontuar duas coisas importantes. Primeiro, quando você diz, né, existem pessoas que me acham extravagante, mas também existem pessoas que se rendem ao que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Sim. Hoje, Vivian, nós temos uma influência a nível de igreja metodista nacionalmente expressiva. Então, nós mentoreamos um grupo de pastores expressivo. Então, pastores que vão para Muriaé, para passar dias conosco, para nos ouvir, para ver o que Deus está fazendo, para testemunhar o que Deus está fazendo. Porque querem, né? O que Deus está fazendo. Sabe? Então, hoje, para honra e glória do nome do Senhor, eu sou uma referência dentro da igreja. E eu nem esperava estar nesse lugar, entendeu? Não esperava, mas eles vão, né? Então, assim, é muito gostoso, né, ver eles dizendo para mim, pastora, não é difícil, por exemplo, olhar para a igreja da cidade, olhar para todas as outras igrejas que nos inspiram, mas quando a gente pega uma igreja metodista, nossa, diz assim, então se ela consegue, nós conseguimos também. Então, ele sempre fala, a gente volta para cá exatamente para a gente dizer, então a gente pode conseguir também. E aí eu acho, Vivi, que eu começo a fazer o que Deus está querendo. A pastora Rosângela está fazendo história. Isso é maravilhoso. E a gente estava conversando aqui sobre os parceiros que o Senhor deu na vida da pastora Rosângela para que ela pudesse, que esses ventos pudessem ser fortalecidos e você pudesse entender, poxa, eu estou com alguém. E a gente vai encontrar pessoas assim no caminho, né? Sim. Sim, eu tenho, por exemplo, o meu pastor, né, que é o pastor Aladir, hoje aposentado, né, ele foi um grande inspirador, né, um homem que me ensinou a ouvir o Senhor, né, que acreditou naquilo que Deus falava comigo. Isso é muito importante, Vivian, ter alguém que realmente acredita, né, no que Deus está fazendo em nossa vida. Um exemplo, a liderança da Igreja Católica da cidade na época convocou, né, convidou ele para uma reunião. E a reunião era para ele calar a minha boca, no início do grande movimento de Deus na nossa vida naquela cidade. E ele virou para aquela equipe e disse assim, dá um tempo para ela. Vamos fazer que nem Gamaliel. Aquilo que é de Deus permanece. Aquilo que é de Deus acaba. Então, eu só quero pedir que vocês dêem um tempo para ela. Tem 29 anos. Meu Deus, permaneceu. Aleluia. Então, assim, é maravilhoso, né? Então, eu sempre honro muito a vida dele, né? Porque ele me inspirou. Né? Isso. Os mentores, os encorajadores, parceiros de Deus sempre vai colocar. Sempre. E no decorrer da caminhada, liderança que nos inspiram, né? Vocês são uma liderança que nos inspira. Nós somos até criticados, Vivi, que nós copiamos tudo de vocês. E eu assim, o que eu posso fazer? Que é bom, né? É muito bom a gente poder inspirar, porque também nós somos inspirados, né? Eu acho que essa é a ideia da Rede Inspire também. Pastora, eu queria que você deixasse uma palavra agora. A gente veio conversando, falando do seu ministério, mas agora específico para as mulheres. Nós temos dentro da Rede Inspire mulheres de brio como você, guerreiras, que às vezes estão liderando um pequeno grupo, uma célula, um ministério, uma igreja, às vezes lá nos recônditos, né, do interior, você sabe bem, às vezes são bem novas, às vezes já estão com uma idade avançada, mulheres assim guerreiras que às vezes sofrem dores, né, no corpo, no físico, na alma, pagam preço. Então uma palavra assim de encorajamento, eu gosto muito quando você traz a questão das experiências, né? E eu queria que você terminasse orando, liberando essa unção que Deus te deu
Porque basta uma experiência, né? Basta uma palavra, basta um movimento dos céus para que a gente possa, então, dizer, estamos no rumo certo, estamos no caminho certo, vamos prosseguir. E o que você falou me emocionou, né? Se tiver que morrer, se tiver que viver algo, vamos fazer como pro Senhor. Então, eu quero que você termine esse tema. Eu gostaria de deixar para vocês, mulheres, a seguinte palavra: não desista nunca. Aleluia. Quando vocês forem rejeitadas, quando vocês sofrerem resistência, quando não acreditarem em vocês, quando se mobilizarem para parar vocês, não desistam. Aleluia. Porque o Senhor estará com vocês. Em todo o tempo, nos momentos mais intensos de tristezas e decepções, Ele estava lá, né, com a sua mão estendida, me curando, me fortalecendo, me restaurando e me trouxe até aqui. E eu acredito que Ele ainda vai me levar em outros lugares, né, pelo que Ele tem falado da minha vida. Então eu quero deixar essa palavra de encorajamento ao seu coração. O Senhor te chamou? Creia, invista e vá. Não olhe para trás, olhe apenas para onde Ele quer te conduzir. Isso vai fazer com que você persevere diante daquilo que Ele deseja realizar em você e através de você. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém, amém. A gente até não contou da história do seu filho. Sim. Que é uma história de cura. Ela viveu com a família uma cura a olhos vistos, né? Que a gente vai ter outras oportunidades. Mas essa oração que ela vai fazer agora é uma oração de autoridade, de quem andou por vale da sombra da morte, né? Quem andou mesmo assim na dependência total do Espírito Santo de Deus, porque às vezes você não teve uma palavra de morte, uma palavra de confronto, mas espiritualmente você se sente assim, né? Por quê? Porque nós estamos invadindo e não são lugares neutros, são lugares ocupados. Nós estamos igual o povo de Israel, que é um povo guerreiro. Então essa é a palavra que a gente também gostaria de deixar. Pastora, por favor, libere a palavra, o que você sentiu, o que você quiser nessa hora. Vívia, só contar uma experiência, Sim. 2 minutinhos a mais. Sim. A minha família sofreu um envenenamento. Uau. E quando a minha família sofreu esse envenenamento, me mandaram uma comida que eu gosto muito. E quando eles mandaram essa comida, além eu, marido e filho, estava minha mãe, a minha irmã, meu sobrinho e a minha irmã estava grávida. E todos nós comemos e todos nós fomos envenenados. Uau. E a minha irmã perdeu o bebê. Então foi um momento muito dolorido para minha família, que eu entendi que não é só nos parar espiritualmente, mas era realmente destruir as nossas vidas. Então eu vou orar e eu quero encorajar todas as mulheres, todas as pessoas que estão nos ouvindo dizendo: o projeto do Senhor é maior do que qualquer intenção do inferno em nos matar e em nos parar. Então nós não precisamos temer. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui compartilhando das ações poderosas do Senhor. Nós estamos aqui compartilhando do que o Senhor realizou nas nossas vidas. Nós estamos compartilhando de autoridade, Sim, Pai. de unção. E quando o Senhor encontra um coração, a tua autoridade toca a terra. Aleluia. E é isso que nós queremos liberar sobre as mulheres, homens, jovens, que poderão estar nos ouvindo através desse testemunho. Que a autoridade do Senhor toca a terra através de suas vidas. Que uma porção de unção seja derramada sobre as nossas vidas, para que histórias sejam mudadas, para que realidades sejam transformadas, para que o Senhor possa realmente usar as nossas vidas, para que a graça do Senhor envolva de forma tão extraordinária que haja um liberar dos céus, para que vidas sejam multiplicadas em uma porção de graça, de unção, de autoridade, para que filhos e filhas experimentem o novo do Senhor. Pai, é isso que nós queremos viver, esse tocar do Senhor em nossas vidas e fazer de nós instrumentos. Obrigada, Pai, Jesus.
realmente instrumentos poderosos Aleluia. nas tuas mãos. Aleluia. Que a bênção do Senhor esteja conosco, que a unção seja multiplicada, Sim. que a vida do Senhor esteja em nós, Sim, Jesus. para que a glória do Senhor seja testemunhada Amém. por onde nós passarmos Amém, e aonde nós estivermos. Obrigada, Por isso eu oro, abençoando e ministrando graça, unção Aleluia. e vida Recebemos, sobre a vida de cada homem, cada Amém, mulher, cada amém. jovem Aleluia. que possa chegar essa mensagem. Amém, Oramos Jesus. em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Obrigada, pastora. Amém. Meu Deus, recebi. Amém. Eu estava orando e me veio uma palavra, né? Uma mulher na Bíblia, Febe. Você tem uma unção de Febe. Ela Amém. foi porta-voz, né? Para Paulo da palavra de Deus. É muito forte. Amém. Isso, né? Eu espero que você tenha sido muito edificado. Passe esse link para outras pessoas, outros líderes. Reveja, capte aquilo que o Senhor quer falar com você. Deus vai usar cada partezinha desse testemunho para entrar na tua realidade e modificar a tua história. Fica aqui meu abraço para você, a gente se vê ou nos nossos encontros ou nos vídeos e que possamos continuar sendo igrejas inspiradoras e mais, Amém. né, pastor? Igrejas vivas, Vivas. que é o tema da conferência nesse nosso ano. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.